Humildemente, Senhor, estamos aqui mais essa tarde, esse domingo, esse dia abençoado, Senhor, para te louvar, Pai. Te agradecemos, Senhor, por estar aqui, Senhor. Porque se estamos aqui, Senhor, é porque ainda lembramos de Cristo, lembramos da mensagem, lembramos de tudo que temos aprendido. E esse mundo, Pai, tem a cada vez mais distraído, Senhor, os cristãos. Esse mundo tem buscado a cada dia tirar mais um. Mas ainda estamos aqui, Senhor, e é com gratidão que agradecemos, Pai. É com o coração, Senhor, quebrantado que pedimos, encha-nos do Espírito Santo, Pai. Que possamos receber neste culto, Pai, a sua porção, Senhor, que o Senhor tem para dar a cada um aqui, Senhor. E que vidas, Senhor, saiam daqui hoje transformadas, Pai. Que possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, com o Espírito Santo, para que possamos caminhar no mundo e ser luz, Pai. Onde quer que andarmos, Senhor, possamos representar o Espírito Santo, Pai. Possamos estar aplicando o sinal, Senhor. Que o Senhor viva em nós a cada dia, Senhor. E que sejamos a cada dia mais sedentos pelo Espírito Santo, Pai. Que possamos ter sede, mais sede de Ti, Senhor. Que possamos Te buscar, pois é isso que nós queremos a cada dia, Pai. Abençoa esse culto, Senhor, que cada um que falar aqui, que cantar, que seja o Espírito Santo trazendo uma mensagem para cada coração, Pai. Nós agradecemos, Te louvamos e confiamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por mais esse dia e mais esse culto. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde com Jesus, amém? Amém. Boa tarde, irmão Ronan. Boa tarde, irmão Robério. E que bom, né, que nós estamos aqui mais este domingo. E que bom que você venceu a semana, Deus te deu vitória. Com certeza cada um teve as suas lutas, mas você está aqui. Amém por isto? Né? Você está vivo aqui, está animado, está animada, está empolgado. O que mais, irmão Robério? É muito bom, né, estar na casa de Deus. E você está aqui, se sinta um vencedor, né? Não é fácil. Se você está aqui, você venceu batalha, você está vencendo a cada dia, tá né, passando por cima, né, irmão Ronan? Porque, como eu estava refletindo hoje à tarde, tanta gente, eu ouvi alguns amigos que não estão mais aqui, e Deus dá essa graça para você estar aqui, valorizando essa mensagem, né? Não é para qualquer um, isso significa que você é um escolhido, e Ele tem te sustentado, né? Isso, você já é um vencedor, né? Muitos não estão aqui mais, não porque não querem, mas porque não dão mais conta. Mas você tem permanecido em pé, tem permanecido convicto na palavra, não tem cedido pela pressão do inimigo, que é 24 horas, né? Até dormindo está sonhando ali, demônio perturbando, mas nós estamos firmes. E agora vamos louvar a Deus com tudo que nós podemos, né? Louvar com toda gratidão, porque Deus deu o seu melhor, Ele nos deu a sua vida. Irmão Tiago. Amém, graças a Deus. Vamos cantar Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos cantar? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos cantar toda a igreja? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei.
mais uma vez. Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Rei exaltado no céu. Amém, amém. E Deus, guarde isso, e Deus estabelece um tempo e tem um propósito para tudo que Ele faz. Não há nada que aconteça acidentalmente àqueles que amam ao Senhor. Forte isso, né? Não há nada que aconteça acidentalmente àqueles que amam ao Senhor. Deus tem um tempo para tudo, e se acontece alguma coisa com você, é Deus tratando com você. Irmão Brana fala isso na mensagem, reprovação por causa da palavra, parágrafo 65. Amém? Vamos ler a Bíblia? Vamos ficar de pé? Vamos ficar em pé. Hoje é a escritura que, entre outras, né, irmão Roberto, todos conhecem. Já sabe até de cor. Hebreus 13, 8. Irmão Israel, estiver aí, irmão Israel. Hebreus 13, 8. 13, verso 8. Então, depois da leitura, irmão Samuel vai cantar um hino. Vamos falar junto? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Então, o mesmo Deus que ajudou, pode se assentar. O mesmo Deus que ajudou ali no passado é contigo hoje. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Israel, para Moisés, abre esse mar também que está na sua frente. Amém. O mesmo Deus que fez o sol parar para Josué ganhar a batalha, Ele pode fazer qualquer coisa parar, se for para você ter vitória. Ele não vai fazer o sol parar para espetáculo, mas se for para você ter uma vitória, Deus pode fazer o sol parar. Você crê nisso? Amém. Você pega isso para você? Há muita fé aqui, se você crê. Irmão Amém. Samuel. Eu preciso de ti. Quantas vezes no leito de dor supliquei ao Senhor, e Ele com seu grande amor ouviu meu clamor. Da angústia me libertou, minhas feridas Ele sarou. Nos momentos difíceis da vida clamarei ao Senhor. Eu preciso de ti, necessito de ti. Minha vida é tua, cumpre em mim teu querer. Eu preciso de ti, necessito de ti. Minha vida é tua, cumpre em mim teu querer. Quantas vezes me ajoelhei para dizer, ó Senhor, pequei. Minhas lágrimas Ele enxugou,
me perdoou. Não posso vencer sem sua graça e o seu poder. Cheio do Espírito Santo, desejo viver. Eu preciso de ti, necessito de ti. Minha vida é tua, cumpre em mim teu querer. Eu preciso de ti, necessito de ti. Minha vida é tua, cumpre em mim teu querer. Eu preciso de ti, necessito de ti. Minha vida é tua, cumpre em mim teu querer. Cumpre em mim teu querer. Deus abençoe, irmão Samuel. Hoje vamos falar sobre o que, irmão Robério? Deus do milagre, né? O Deus do milagre. de milagre. Vamos nos inspirar, né? Em alguns dos muitos milagres que há na Bíblia e na vida de cada um de nós, do que Deus já fez na sua vida. Qual foi o milagre, né, que Ele fez? Que talvez você até queira compartilhar aqui conosco. Será que todos estão reconhecendo o milagre que Deus está fazendo hoje na vida, né? A gente às vezes esquece muito rápido ou não percebe que Deus está fazendo milagre em nossas vidas, né? E o diabo, ele tenta reforçar as lutas, né, as dificuldades. Mas se você olhar para as vitórias, você vai ver que são muitas. E isso vai te inspirar a continuar. Agora, nós anotamos aqui, irmão Robério, para se ter um milagre, tem que ter um problema, né? Quem não quer enfrentar o problema, automaticamente já está fugindo de um possível milagre. Por exemplo, no caso de Moisés e Israel, que estava fugindo do maior exército da época, do Egito. Então estava o exército atrás, o mar vermelho na frente, e montanha de um lado e montanha do outro. Então ali estava o problema. Então, se você está passando por um problema hoje, alegre-se. Depois dele você pode conquistar o milagre. Você pode conquistar o maior testemunho da sua vida. Então não fuja, né, irmão Robério? É verdade. E quando você olha para Israel, eu já falei muitas vezes isso, eu gosto, porque não foi algo fácil, né? Quando Deus coloca tantas histórias que a gente vai abordar aqui, mas Deus coloca pessoas à prova, você não vê que Deus deu uma coisinha fácil ali para ele poder passar. É, né? fácil não tem graça, né? Você já viu na Bíblia, assim, escrito, e Deus curou a gripe? Né? Então, assim, e aí conta a bênção, foi curado. É uma bênção, né? Mas você vê Israel com o mar na frente, o exército atrás, o fogo pegando, do lado de um lado montanha, e vamos morrer, e agora? E aí Deus entra em ação, né? Na maioria das vezes é ali na iminência da morte. Deus entra em cena. Se está tão difícil para você, porque a morte ainda está longe. Porque a hora que estiver pertinho, tem certeza, Ele vai entrar em cena. E vai te proteger. E vai te ajudar. Aleluia! Mas aí, irmão Ronan, então, para existir um milagre, tem que haver uma situação para Deus se mostrar, né? Isso é importante para você reconhecer que o tamanho da dificuldade, ela torna o seu milagre até maior. Até maior, exatamente. Agora, se você simplesmente, vou pegar o exemplo dali de Moisés também no Mar Vermelho, né? O pastor fala, a gente aprendeu aqui, que ali ele começou a orar, né? A sua atitude, ela é muito importante para que esse milagre aconteça,
né? Se Moisés ficasse parado ali esperando, só esperando e gritando e desesperado, ou seja, se você só entrar em desespero, resolve o problema? Resolve a situação para você? Ai meu Deus, está tudo ruim, né? Tem gente que só sabe orar. E aí nós vemos, né, irmão Ronan, a história de Pedro, a história de Mesaque, nós vamos entrar nisso aí. Isso. Teve desespero nessa situação? Será que Daniel, quando estava ali entrando na cova, ele descabelou todo e ficou gritando para Deus, orando, me livra, me livra, me livra, me livra? Foi assim? Exato. Então, tem o momento da ação, né? Tem o momento de falar a palavra. Então, a oração é parte, mas tem um momento de, digamos assim, de avançar. E nós anotamos, irmão, 2 Reis 6 e 7. Eliseu, depois se você quiser ler na sua casa, Eliseu, um machado, tem uma tradução que fala que é o ferro do machado, que caiu na água lá, os irmãos estavam trabalhando e eles precisavam daquilo. Para muita gente seria algo bobo, mas eles não tinham outro, eles não tinham onde ir comprar outro, possivelmente. E aí o profeta chegou, eles relataram, e ele orou, e o machado flutuou, né? Então, Deus faz coisas muito grandes à vista de todos, e faz coisa pequena à vista de todos, mas que para você é importante. Ele faz até o machado flutuar, né? Para que o irmão pudesse pegar e continuar o seu trabalho. O que você quer que Deus faça, né, trazer de volta para a sua vida? O que você já teve e perdeu? Né? For para as águas fala de pessoas, foi embora, né? O machado foi embora para o fundo. E o que pode trazer de volta? Muita gente já perdeu o entusiasmo de ser cristão, não perdeu a fé, não perdeu a salvação, mas perde a alegria. Deus pode trazer isso de volta, né? Voltar ao primeiro amor, né, irmão Robério? O que o senhor quer trazer de volta, irmão Robério? Não precisa falar, né? Mas eu queria, aí depois eu ver um comentário também da igreja, porque quando a gente vê a história do machado flutuar, de Israel atravessar o Mar Vermelho, de Daniel e tudo mais, a gente pode tentar imaginar assim, mas Deus não poderia simplesmente acabar com o faraó ali e tirar aquele exército e não abrir o Mar Vermelho, né? Porque as pessoas, às vezes a gente tende a ser preguiçosos. Não, Deus abriu o Mar Vermelho, Israel tinha que atravessar, caminhar, andar por ali. E tem gente pedindo para que Deus, Senhor, me leve, né? Ande por mim, mate os soldados, o Senhor é Deus, me deixa de boa. Manda, né? uma praga nesse soldado. Falta falar assim, me deixa quieto aqui, eu vou suar. Tem gente que tem preguiça de caminhar, porque é mais difícil. Isso, né? Exatamente. O machado, Deus poderia resolver tudo que eles tinham que resolver sem um machado ali, não poderia? Mas Deus flutuou o machado para eles usarem o machado de volta. Isso. Né? Então o que você anda pedindo? Qual que é o milagre que você está pedindo na sua vida? Qual o milagre que você está pedindo, que você está precisando? A gente fala, Deus não me abençoa, mas você não está esperando que Deus faça aquilo que é seu para fazer? E aí, irmão Roberto, é importante que aqui na Bíblia, toda parte que você lê, Deus ele não é nosso empregado para fazer o que é nossa parte fazer, né? É importante ter isso, essa consciência, né? Israel podia sair do Egito como eles saíram, caminhar, agora eles não podiam abrir o Mar Vermelho, então Deus abriu. Então, porque senão a gente, Deus faz isso, igual os denominacionais, Deus faz isso e tal. Tem coisa que é obrigação nossa, né? Porque senão você fica esperando Deus para tu, por exemplo, para ter boa saúde, no normal. Você não está doente, mas não tem energia, não tem vitalidade. Deus não vai descer lá e te obrigar a comer uma alimentação saudável. Isso aí é com você, é uma escolha sua. Ele não vai te obrigar a ir caminhar, a praticar um pilates, uma natação, o que for saudável para o seu organismo. Isso é com você. Ele não vai descer lá, Deus, eu estou tantos quilos acima do peso, ou abaixo do peso, e agora faz um milagre. Essa
né? É uma função nossa. Deus pode até operar, mas isso aí é nosso, né, irmão Albério? Às vezes a pessoa deixa chegar num ponto que precisa de um milagre mesmo de Deus, né? Porque, né? Eu queria, irmã Rebeca, aqui, vamos aqui, irmã Rebeca. Por que Deus abriu o mar vermelho, irmã Rebeca? Qual que foi ali o ponto-chave para Deus abrir o mar vermelho para Israel passar? O ponto-chave, Deus, era a promessa de Deus, né? Tirar eles do Egito. Moisés levou eles através do deserto. O ponto-chave foi Moisés falar a palavra. Dependia da atitude de Moisés. Tanto é que ele foi orar para Deus, abriu o mar e Deus foi. O pastor até fala uma expressão que Deus deu um pé na bunda de Moisés e falou: por que clamas? Fala, né? Então a gente tem horas que depende da gente dar o primeiro passo. Não é só ficar orando, depende da atitude mesmo. Atitude, né? Isso é muito bom. Vamos aqui, por que irmã Analeia, por que Sadraque, vamos ver aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego não foi queimado na fornalha? Né? Por que eles entraram lá e simplesmente eles não foram queimados? Né? Será que eles entraram gritando, meu Deus, meu Deus, meu Deus? Eles só não foram queimados, eles entraram lá, né? Foi Deus, só se foi Deus ou não, sim ou não? Sim, houve um sim, foi Deus. Mas sabe o que é? Por que eu perguntei isso? Porque as pessoas, a gente às vezes ora: Senhor, me ajude na minha fé, né? Eleve meu nível de fé. E muitas vezes você também tem fé, mas a fé sem obras, do que adianta? Né? O que adianta você orar, a gente vem para a igreja, você lê a mensagem, ora de madrugada, você tem fé, mas como é que você mostra essa fé? É com obras, nessas oportunidades que Deus dá na sua vida, é o momento de você exercer a sua fé. Então, quando naquela hora que Deus pegou e deu, né, de certa forma, um pé na bunda de Moisés, por que clamas? Era o momento de Moisés exercer aquela fé. Quando entrou Sadraque, Mesaque e Abednego ali na fornalha, eles estavam exercendo a fé deles. Eles não se curvaram ao Deus de Nabucodonosor, né? Enfim, ele exerceu, ele sabia o Deus que ele tinha. Então, a fé, a forma de você mostrar a sua fé é nos seus momentos de lutas. É aí que Deus realiza o milagre através da sua fé, né? Amém. Faz sentido, irmão Ronan? Total. Tendo o destaque do que a irmã Rebeca comentou, Deus tinha feito a promessa para Israel, que ia tirar eles. E eles seguraram nisso. Então, Deus fez uma promessa para nós, que nós iríamos vencer. Né? Segura nisso. Agora, o como, aí pertence a Deus. Faça, né, esteja no seu posto do dever. O meu casamento está assim. Está escrito que é promessa. Então Deus vai cuidar. A minha saúde está assim. Está lá em Isaías 53, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí você vai pegando isto da palavra e firmando a sua fé. Irmão José. No caso de Deus abrir o mar, ele queria ser glorificado no Egito, né? Aquele povo pequeno, ele não poderia destruir o Egito, o exército do Egito. Isso. Mas Deus abriu o mar e permitiu que o povo entrasse, passasse para o outro lado, para que o povo do Egito chegasse e entrasse atrás, né? O exército, eles né? estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam dentro da vontade de Deus. O principal é isso aí, né? Isso. E aí quando o Egito entrou atrás, Deus fechou o mar e o nome de Deus foi glorificado. No caso dos hebreus, eles estavam obedecendo aquilo que está escrito na Bíblia, né? Para não adorar imagens, para não adorar ídolos.
Então eles puseram no seu coração não adorar aquela imagem que Faraó havia feito. Faraó não é Nabucodonosor. Ah, tá. O senhor já está passando lá para Daniel, né? É. Então, eles iam ser mortos, iam ser queimados ali. Né? Ele pensou isso. Mas quando ele disse, é uma coisa muito importante, aquela coragem daqueles homens, né? Nós não vamos adorar. Nós não vamos adorar essa coisa, esses ídolos aí. Porque está escrito lá na palavra de Deus. Eles estavam dentro da vontade de Deus. Né? Então, se nós estivermos dentro da vontade de Deus, acontece muita coisa. É verdade. Deus honra a nossa obediência a Ele, né? Isso. A palavra, o nosso apego à palavra de Deus. Deus nos honra também. É verdade. Muito Amém. bom. Uma coisa que agora a gente pega, irmão Ronan, porque você imagina se o mar vermelho se abre para você, né? Eu estou colocando isso, vamos pegar assim, um milagre, algo que teoricamente que não é factível de imaginar, mas um milagre aconteça na sua vida, como aconteceu com o povo de Israel. Foi o suficiente, isso foi necessário para que o povo não se perdesse? Né? Porque mesmo acontecendo milagres, né? Mesmo acontecendo Deus derramando bênçãos, será que qual é o seu papel para você não sair, não perder a linha, né? Israel foi salvo ali, ele atravessou o Mar Vermelho, mas eles não chegaram à Terra Prometida. Né? Aqueles que saíram, né? Que saíram do Egito. Isso aí é muito importante. E eles contemplaram muitos milagres, Isso. inclusive maná, né? Que caía do céu como comida. Já pensou não precisar cozinhar? Todo dia só ir lá e pegar. É a bênção, né? E eles reclamavam disso aí, né? Todo dia você vai lá e pega. E não precisava guardar, irmão. Aí alguns guardaram, aí perderam. Porque no outro dia Deus mandava mais. Olha só como é que nós somos, né? Sem fé. Deus falou, não precisa guardar, vai ter mais amanhã. Aí alguns, no outro dia, aí alguns guardaram, aí perdeu. Aí, se não me engano, Deus permitiu eles guardar, porque aí falou, não, então guarda, agora não vai perder. Já que você não tem fé para confiar, né? Aqui está a chave, confiar que Deus vai cumprir a sua palavra. Eles queriam formar estoque, guardar, né? Pode ser que Deus esquece. Será que Deus vai esquecer da gente? Tem hora que a gente até pensa que Deus esqueceu, mas é pensamento seu. Ele nunca esquece um filho seu. Aleluia! Amém. Um detalhe também que faz com que... Aí todo mundo passa por isso. Eu passo e me controlo, todo mundo. Uma coisa que faz com que você perca faz você titubear na sua fé, né? É o amanhã. Israel guardou, porque não sabia se ia ter no amanhã. E você com certeza já passou por isso. Será que se eu fizer isso, isso vai dar certo na minha vida? Será que Deus vai trazer a cura? Será que Deus vai abrir a porta do emprego para mim? Será que eu estou escolhendo a profissão correta na faculdade? Será que se eu aceitar essa oportunidade é o bom, o será, e amanhã, e amanhã, e amanhã? Então Israel, ele titubeou ali na hora que ele guardou o maná. Diferentemente de Sadraque, Mesaque, na fornalha, eles não tinham certeza que Deus ia livrar eles, mas eles sabiam que Deus podia livrar eles. Olha a diferença, né? Isso. Eles não tinham certeza, eles não sabiam, né? Então, mas eles sabiam que Deus podia, então eles tiveram fé, eles confiaram. Então você não tem certeza do amanhã. E às vezes você perde uma bênção na sua vida, às vezes você perde oportunidades por não acreditar que Deus pode. Você não tem que saber que vai acontecer, você tem que acreditar. Eu não sei no amanhã, mas Deus pode. Ronan? Irmã Claudete. Claudiano, boa tarde com Jesus. Quero agradecer a oportunidade e falar para os irmãos porque eu estava sumido da igreja. E compartilhar também o milagre, né? Durante 3 anos e meio, eu comecei a fazer uma casa
uma fundação para 5 lajes no fundo da minha casa. E no meio desses 3 anos e meio, para mim conseguir esse sonho que Deus botou no meu coração, que quando você sonha, é Deus que te dá esse sonho, não é você próprio. Então, se você sonhou, Deus te deu esse sonho e Ele é Deus para realizar. Eu fui acometida de uma depressão pós-parto, parei um pouco a obra, mas não desisti. Depois eu fui sendo atacada por mais doenças psíquicas e fui sempre orando a Deus, nunca tomei nenhum remédio. E Deus foi mandando pessoas, até ímpio me ajudou nisso. Quero agradecer o pastor Adalto, porque ele também confiou no meu sonho. Ele também me deu muitas palavras de força e ajudas. Que Deus te recompense grandemente, você e tudo que o Senhor fizer. E hoje, para a honra e para a glória de Deus, eu bati a primeira laje das minhas 5 lajes. Por isso que eu estava sumida. E estou fazendo outra fundação ao lado da outra, para mais 5 lajes. E já fiz em cima também um pouco. E tenho todo o acabamento guardado também. E Deus enviou pessoas que eu nunca pensei que fosse me ajudar. E sem tomar remédio, venci depressão, venci o demônio. Que depressão é um demônio. Então eu falo para as pessoas que estão sentadas aqui, se Deus te deu um sonho, corre atrás. Não interessa se está com depressão, com o que você está. Até você conseguir aquilo, esteja firme, confie, porque foi Deus que te deu e Ele é Deus para realizar. Amém. Obrigado, boa tarde. Amém. Amém, muito bom, né? Se você tem um sonho, deve lutar por ele, né? Que Deus te abençoe. Agora, uma observação, se alguém nos ouve e está deprimido, depressão é uma doença, como outra qualquer. Quando você está com gripe, você não vai... Curado, trabalhando de pedreira. Quem está deprimido, pega a colher e vai trabalhar de pedreiro. E sai, já tem a receita, né? Sai tudo no suor. Só que sonho tem que estar regulado com a Bíblia. Você tem um sonho, me perdoe, irmã, mas vai faltar os cultos para realizar seu sonho. Aí você ganha no material, mas perde o espiritual. E se Jesus vier nesse inteirinho? Né? Perde a casa de ouro, né? Perde a casa de ouro. Ganha uma casa de barro aqui, mas perde a de ouro lá. Aí não é a troca boa, né? Eu vejo, não é só a irmã Claudiane, eu tenho visto isso ao longo dos anos. Pessoas que têm um sonho na vida e sacrificam até os cultos para realizar esse sonho. Esse sonho não é de Deus. Ele pode ser de Deus desde que você ordene ele. Ordene ele, ponha Deus em primeiro lugar, a palavra, os cultos. Mas se pôr Deus em segundo lugar, isso não é de Deus. Não é de Deus porque vai trazer prejuízo espiritual. Prejuízo espiritual. Isso vem de encontro, de novo, em você querer ter a certeza do amanhã. Né? Por que as pessoas trabalham loucamente para conquistar bens? Por quê? Porque elas querem ter a certeza que no amanhã vão estar bem. Isso é pouca fé. Porque se você troca os cultos, né, por trabalho, por dinheiro, você está tentando construir o seu futuro com suas mãos, quando você deveria confiar em Deus. Você precisa fazer a sua parte, mas você não pode, né? Você tem que pôr sua mão, mas tem que pôr a mão de Deus também. Isso, tem que pôr a mão de Deus. Que senão fica, eu estou congregando, e né, eu estou fazendo aqui a parte espiritual, e aí eu não vou fazer a outra parte. Aí não funciona também não. Não dá certo, né, pastor? Não dá certo, tem que ser equilibrado, os dois juntos. Isso, né? Então, equilíbrio, né? Alguém disse assim, se eu fosse definir Deus em uma palavra, eu definiria como equilíbrio, né? O centro das coisas. Pessoa, o diabo sempre ou joga para um lado ou joga para o outro. Mas uma pessoa de Deus, ele tem equilíbrio. Tem o espiritual, tem o natural, tem que congregar, tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem que cuidar de si. Já pensou a pessoa que não cuida de si? Aí daí a pouco ele não dá conta de cuidar da família. Porque você tem, Deus não cobra o que Ele não dá. Ele nos dá 24 horas por dia. 8 horas a gente trabalha, 8 horas a gente dorme. E as outras 8 horas, nós estamos administrando em quê? Né? Nós temos 8 horas sem o trabalho e sem o sono. Para nós ocupar em alguma coisa extra, não é?
Exatamente. E tudo tem o seu tempo, né? Você não pode tentar fazer com que as coisas, você não pode tentar fazer com que tirar conclusões precipitadas e tomar atitudes precipitadas, né, em cima daquilo que você está vendo, que está acontecendo. Tem uma história, Ronan, que conta, vou contar ela rapidinho. Tinha um vilarejo muito distante, né, da cidade, mais no meio do mato. E lá morava um senhor, um velho. E aquele velho tinha um filho pequeno e não tinha mais nada. Tinha um cavalo branco muito bonito, né? Que aquele cavalo branco era o amigo dele. Ele saía, cavalgava lá e, enfim, aquele cavalo bonito era o único bem que ele tinha na vida. E aí o que acontece? Muitas pessoas passavam por ali e tentavam comprar aquele cavalo dele. Dava um bom dinheiro e tentava comprar o cavalo, tentava e o velho não vendia, o velho não vendia. E as pessoas daquele vilarejo lá pegavam e falavam, mas por que você não vende? Aí ele falou, vou vender o único amigo que eu tenho, a única coisa próxima de mim por conta de dinheiro e deixar de lado, não vou vender. O certo é que um dia aquele velho acordou e saiu ali fora da casa e aquele cavalo branco não estava mais lá. O cavalo branco, aquele cavalo lindo tinha sumido. Aí veio os amigos, né? Tá vendo? A gente falou para você vender esse cavalo ia te dar um dinheiro, esse cavalo ia melhorar a sua vida, você não vendeu, agora roubaram o cavalo. Agora você ficou sem o cavalo. Aí aquele velho pegou e virou, calma, vocês estão muito apressados, só o tempo dirá se roubaram o cavalo. Talvez o cavalo foi dar uma volta, calma. Depois de uns 5 dias, aquele cavalo voltou e trouxe mais uns 10 cavalos selvagens ali com ele ali da região. E o pessoal voltou para aquele velho, olha que bom, aquele seu cavalo foi dar só um passeio e voltou com mais 10 cavalos. Que bênção, agora você tem mais 10 cavalos. Ele, calma, só o tempo dirá se isso foi uma bênção. Vocês estão muito apressados, calma. E aquele filho daquele velho, aquele homem cresceu e começou a treinar aqueles cavalos selvagens. E um dia um daqueles cavalos deu um coice nas costas daquele filho daquele velho, e aquele menino ficou aleijado. E aqueles homens voltaram lá, olha que coisa ruim, não foi uma bênção, foi uma maldição, esses cavalos deixou seu filho sem andar. Aí o velho, calma, você não sabe se foi uma maldição, só o tempo dirá, calma. Aí veio um tempo passando, aquele país entrou em guerra e todos os jovens daquela cidade ali foi convocado ali para o exército, e aconteceu que muitos daqueles jovens ali morreram. E o filho do velho não foi convocado porque não conseguia andar. E aí aqueles velhos, os amigos dele veio, olha que bênção, pelo menos seu filho não está andando, mas você tem um filho e nossos morreram. Aí ele, calma, só o tempo dirá. O que a gente tira de lição? É que a gente não conhece o amanhã. Não importa o que aconteça na sua vida, se você precisa acreditar em Deus, e só o tempo dirá o que vai acontecer na sua vida. Não importa se foi alguma coisa, se voltou multiplicado, confie em Deus, porque nós não conseguimos saber o amanhã. E nós entramos muitas vezes em desespero por isso, e queremos resolver muitas coisas com as nossas mãos, e fazemos com isso muitas coisas erradas. Colhemos muitas coisas ruins. E rotulamos, né? Falamos que é o diabo, foi o diabo, mas com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Né? Então, que possamos pensar um pouco mais antes de tomar decisões. Ele poderia ter vendido o cavalo, né? Poderia achar que aquilo era uma bênção, tomar outras decisões, mas não, calma e confie em Deus. Isso é importante, né? A gente saber, o amanhã a gente não conhece. Às vezes o que está acontecendo agora vai ser uma vitória, né? No amanhã. E indo, São Mateus 14, fala lá, os discípulos estavam pescando, entre eles estava Pedro. Aí ao longe avistou alguém, possivelmente era noite, que estava caminhando sobre as águas. E aí eles pensaram que fosse um fantasma. E aí Jesus, não, sou eu. E aí Pedro falou, se és tu, então permita que eu vá ao teu encontro. Aí Jesus falou, então venha. E ele começou a caminhar sobre as águas. Mas quando estava chegando próximo a Jesus, ele começou a afundar. E aí falou, Senhor, socorre-me antes que eu morra afogado. E aí fica a pergunta, por que Pedro veio andando, teve fé, confiou-lhe na palavra de Jesus, veio andando sobre as águas,
e daí a pouco ele começa a afundar. O profeta fala, ele começou a duvidar. Fazendo uma aplicação real, Águas na Bíblia fala de povos. E desde quando nós aceitamos o Evangelho, nós estamos caminhando sobre as pessoas. Ou seja, sobre esse mundo, vencendo os pensamentos, vencendo as lutas do mundo. E por que alguns agora no final estão afundando? Porque pararam de ouvir a palavra e dão ouvido a outras vozes. Saiu do espiritual. Quando você começa... Enquanto Pedro estava no espiritual, ele flutuou. A hora que ele saiu do espiritual, falou, eu dou conta sim de flutuar. Saiu do espiritual, afundou. Enquanto ele deu lugar à jactância, eu também dou conta de flutuar, tá vendo? Eu piso e não afundo. Aí foi quando a decepção, ele afundou. Deixou de ser espiritual. Eu dou conta de ser crente, tá vendo? Quantos anos já venci gigante, venci isso. Não preciso nem congregar para eu ser crente. Não preciso nem congregar mais, eu dou conta. Aí é o maior perigo, você afunda. Isso. Deixa de ser espiritual. Exatamente. Então, e todos nós podemos incorrer nisso, quando a gente estiver afundando, que a gente tenha a humildade de Pedro. Senhor, eu estou afundando, me ajude, me socorre. E Deus é tão bom que Ele socorre, né, irmão Robério? E o irmão falou algo bem importante, né? Por que nossa vida espiritual diminui, né? Deixar de se alimentar. Deixar de se alimentar. Deixa se alimentar da palavra, você deixa... É só um culto, tudo começa com só um culto, né? Basta o primeiro, né? Exato. Basta o primeiro culto para você começar a achar que estou bem, vou assistir pela internet. Agora é pela internet, Rona. Não é perder o culto, não. Começa assistindo o culto pela internet. Vou assistir o culto de casa pela internet, né? Isso. Aí depois do segundo culto, aí na internet não falha um dia e aí começa. Você não vai perceber isso acontecendo. Satanás não é burro, né? Ele é inteligente. Então ele não vai fazer com que você perceba isso. Ele vai fazer com que você ache que não tem nada a ver. E começa. E aí você vai perdendo. E olha a diferença, né? Lá na Bíblia conta a história. Você vê quando o nível de fé está alinhado. Aquele centurião, quando tinha aquele servo lá doente, e ele disse para Jesus, só uma palavra basta. Surpreendeu até Jesus, né? Que ele falou ali, eu não encontrei aqui em Israel uma tamanha fé. Para ilustrar, um centurião romano, né? Centurião romano. Ele tinha um servo doente, e os médicos ali não conseguiram a cura, e aí ele ouviu falar de Jesus. Jesus naquela época para eles era uma pessoa comum, né? Não era igual hoje, a gente sabe que ele é o Deus vivo. E aí ele falou, eu vou lá. Aí ele foi lá e falou, Senhor, tem um servo, eu sou homem de autoridade, eu falo, todo mundo me obedece, eu faço isso, eu tenho os melhores médicos, porém o meu servo está doente, é da minha casa, eu amo muito, eu gostaria que o Senhor falasse a palavra. E o Senhor nem precisa ir lá, eu nem sou digno que o Senhor vá lá. Se o Senhor falar, ele vai ser curado. E Jesus falou, e ele foi curado naquela mesma hora. Agora, será que aquele servo estava ali, Senhor, se o Senhor falar, Jesus vai ser curado? E às vezes as pessoas falam a mesma coisa, mas por trás falam, mas se não acontecer, quer dizer que não é Deus não. Né? Às vezes a gente pede uma coisa para Deus, colocando uma condição. Se não acontecer, então não foi de Deus. O Brano fala aqui, ó, a mesma mensagem que eu li agora há pouco, ele fala no mesmo parágrafo, e às vezes você pensa que tudo está indo errado. Às vezes você pensa que tudo está indo errado. Cabe a nós, cabe a você. Aquelas coisas são postas sobre nós, provas e surpresas. São provas para ver como reagiremos em uma ação. Então, quando Deus mandou aqueles três Sadraque para fornar ali, Mesaque e Abednego, ele colocou ali como prova para mostrar para o inimigo como eles iam reagir perante aquela situação. E aí você acha que Deus não faz isso com você? Né? A gente usa tantos exemplos da Bíblia para nós, mas a gente não quer ser exemplos, né, da mensagem de cristão. Usa o exemplo do Mar Vermelho para poder animar, mas a gente não quer atravessar o mar. Né? Então você tem tantas oportunidades, então realize a sua história. Porque foi a vez deles lá no passado, e agora é a sua vez aqui no presente. E o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Né, irmão Ronan? É verdade. Serpente, quem já foi picado de serpente?
irmão Moisés já foi picado, né? Teve internado, passou mal, mas Deus cura. O apóstolo Paulo, eles estavam atravessando a ilha, salvo engano, Malta, né? Malta. E depois de chegar lá na ilha, foram juntar algumas madeiras lá para acender um fogo. No que acendeu o fogo, saiu uma víbora. E ela picou ele. E aí o pessoal até comentou, esse homem, Deus livrou nós da tempestade do mar, e aqui ele não escapou da serpente. Então ele está em pecado. Por que eles falaram? Porque aquela serpente era mortal. Aqui para nós hoje, acho que seria similar ali o cascavel, alguma outra assim. E aí ela pegou ele só sacudiu assim, né? Ela soltou, aí ele falou, ele vai cair. Eles ficaram olhando, ele vai cair, ele vai cair. Daí a pouco é a serpente que tombou. Em vez do Filho de Deus morrer, é a serpente que morre. E eu pergunto a você agora, qual a serpente desse mundo de Laodiceia que está tentando te picar? Qual a serpente que já matou muita gente que estava aqui conosco? Será que não existe serpente hoje, irmão Ronan? Né? Qual a serpente que está te desanimando de ler a palavra? De ter o culto doméstico? Você tenta, mas não dá conta. Ela tira a sua força. Vida é força, né? Às vezes você está vivo, está em pé. Mas assim, já não há mais força. Qual é a serpente que está te bicando ali todo dia? Você está dando espaço para ela. Se você encher de Deus, o poder de Deus devora qualquer serpente. Amém? Que às vezes a gente fica naquela, né? Ora por mim, faz isto por mim. Mas já pensou? Paulo, ele tinha o poder dentro dele. Por isso que a serpente picou ele, foi veneno para ela. Aleluia. Igual o remédio para vaca, se aplica aquele vermífero no gado. Assim os fazendeiros dizem. O carrapato, as parasitas, não aguenta, o sangue fica tão forte, que os parasitas saem, desgrudam, caem e deixa aquela resa, aquele animal sem mais aqueles parasitas. Por quê? Por causa do remédio, o vermífero muito forte. O remédio fortalece tanto o sangue daquele animal que os parasitas, carrapato, pulga, essas coisas, perde o sabor. Aquele sangue se torna veneno para eles, para os parasitas. Nós alimentando da palavra, a palavra se torna veneno para Satanás. Ele desgruda de nós, ele sai de nós. Ele vai tombando. A palavra de Cristo encarnado é o grande vermífero. Se torna veneno para espírito errado. O espírito não aguenta o sabor da palavra, mata eles, destrói eles, desintegra. Mas é quando aplica esse vermífugo, que é a palavra no nosso caso espiritual. Isso. E aí, tem coisas que não dá para pedir os outros para fazer para a gente. Né? A gente tem que estar aplicando e alimentando disso todo dia. Irmão Robério. Ronan, a gente abordou aí a fornalha, o Mar Vermelho, a Cova dos Leões, né? E isso muito, às vezes a gente lê a Bíblia e parece de certa forma, uma utopia por conta da gente não ter vivido. A gente não vê ninguém indo para a Cova dos Leões hoje, não vê ninguém entrando na fornalha materialmente, né? Você não vê, hoje até as leis não permitem, de certa forma, né? Agora acabou isso, irmão Tiago? Será que agora os cristãos estão na vida boa, né? Não passa mais por esse sofrimento, ninguém mata, corta a cabeça de ninguém, leão não come mais ninguém, né? Acabou, agora isso só foi para eles, e a gente olha e dá glória a Deus por isso, mas como que a gente consegue aplicar se a gente não vive? Quer dizer que hoje não tem mais esse perigo? Fique tranquilo, diga que você é cristão, que aceita Jesus, que nada vai te acontecer, a sua vida vai ser fácil. Essa é a realidade. Como que está hoje aí esse paralelo do mundo hoje? Acabou os leões. O irmão Brana fala que essa é a maior batalha jamais pelejada, né? Porque naquela época a fornalha era natural, era física, né? A luta era contra carne e sangue. E hoje ela é muito pior porque é uma luta espiritual. Então, talvez a pessoa não percebe o perigo, né? Porque ali ele estava diante da fornalha, ali ele estava vendo. E hoje corre o risco da pessoa estar dentro da fornalha e não percebe que está, né? Os leões hoje são espirituais. Quantas... Pior, né? Pior.
Muito pior do que os leões físicos. Os físicos você via, o espiritual você não vê. Você tem que ter muito de Deus para você enxergar um leão espiritual te devorando. E você, qual que está sendo, irmão Ronan colocou bem, qual que está sendo a sua postura perante a cova dos leões? Né? Qual que está sendo a sua postura perante a fornalha? Você está honrando a Deus, você está tendo fé que Deus te livra, né? A postura espiritual de Daniel atraiu a coluna de fogo para lhe proteger. A postura nossa deve também atrair a coluna de fogo para nos proteger desse leão chamado diabo. Daniel jamais teria ganhado a vitória dele se ele não tivesse confiado, se ele não tivesse se posto, né? Tivesse posto ali contra as acusações, contra, ele pagou o preço, né? Para estar na posição de um cristão, ele pagou o preço, ele enfrentou as tentações ali, a mesma coisa na fornalha, eles enfrentaram ali o que estava impondo para adorar outros deuses. Eu morro, mas eu vou ficar na minha posição. Certo é que tem tanta gente saindo por troco, por migalhas, estão abandonando a posição de um eleito, trocando a glória de Deus por centavos, não é isso? O irmão Tiago citou o irmão Brana, a batalha jamais pelejada, né? Ele fala que é a batalha da mente. Você, todo dia, ela nunca termina, todo dia começa de novo. E aí, me corrige, pastor, se eu estiver errado, mas essa batalha da mente, por exemplo, você entristeceu enquanto o outro está seguindo em frente. É uma batalha que você perdeu, né? Você está complexado, é uma batalha que você não está conseguindo vencer. Por isso que é na mente. É espiritual. É espiritual. Então, vamos amadurecer mentalmente. E isso é Deus quem traz esse amadurecimento. Através da palavra, da orientação, da correção, né? A gente deve amar ser corrigido. Nós sentimos ofendido se somos corrigidos. Se não for corrigido, como é que eu vou fazer o certo? Né? E se eu não fizer, como é que eu vou ter vitória? Então, comece a amar a correção, mesmo que ela doa, mas comece a amar. Aí o mundo aí fora não pode corrigir, não pode falar que está errado, não pode falar que é bonito ou feio, politicamente correto. Isso é ruim, porque às vezes você está mal, tem que falar que está mal. A pessoa está no inferno, tem que falar. Se eu estiver no inferno, eu quero que alguém fale, para dar tempo para eu sair. Agora eu estou mal, estão dizendo que eu estou bem, né? A pessoa velha hoje não é mais velha, é melhor idade. Não, melhor idade próximo da morte, a Bíblia fala, já está indo, já está despedindo. Não é melhor idade no sentido, para nós temos Deus. Para quem não tem, é a pior das piores mesmo, está perto do inferno. Então nós precisamos ter clareza, se eu estou mal, eu estou mal. E a partir daí eu permito Deus ir trabalhando na minha vida, né? A vitória agora é que mentalmente, quase todo mundo passa pela depressão ali, né? Às vezes fala outro nome e tal, e passa. Está perdendo, não está conseguindo lutar mentalmente com isso. É aonde está a batalha hoje, né? Se perguntar, por que a pessoa, por exemplo, irmão Roberto, as pessoas endividam com aquilo que não pode? Na mente, não resistiu. Aí entrou no cheque especial, aquilo outro, para impressionar o outro. Cuidado se você vive para impressionar. O que vão pensar de mim? A primeira pergunta é o que Deus vai pensar de mim. Se Ele pensar bem, aí depois você pensa em agradar o outro. Porque não adianta impressionar o outro e com Deus está mal. O mundo está desse jeito, e se a gente não tiver cuidado... Né? Com o bolso, né? Impressiona o outro e o bolso fica mal. O bolso mal. se prejudica a si mesmo, irmão Roberto. É verdade. E quando você entende isso, né? Você vive em paz. Esse é o segredo que muita gente é rica e às vezes cai em depressão. Quantos artistas, né? São ricos aí e se suicidam, né? Isso é o segredo que muita gente tem muito dinheiro e não é feliz. Outros têm pouco e é muito feliz. Por quê? Não é o que você tem, é o que você entende, é o que você aceita, é o que você fala, eu sou feliz porque é isso que Deus me deu, é isso que isso me faz feliz.
Quando você não consegue entender o seu propósito, né? Quando você quer viver o propósito da outra pessoa e o plano da vida da outra pessoa não é para a sua vida, você está muito no risco de cair em depressão, porque o que o irmão Ronan constrói na vida dele não é para mim, nem a minha é para ele, e cada um aqui é uma pessoa na Terra. Existe um plano para cada pessoa aqui. Já pensou se todas as peças do relógio fossem um parafuso? O relógio ia funcionar? Então, às vezes nós queremos trocar de função com a outra pessoa, não quer entender qual que é o seu propósito. E o segredo da felicidade está aí, em você aceitar o seu propósito na Terra. Entender por que você está aqui. Não é, às vezes a sua felicidade é muito maior do que outras pessoas que têm milhões. Felicidade é ser satisfeito com a porção que Deus lhe deu. Steve Jobs, um grande empresário da Apple, né, morreu de câncer. Tinha bilhões, milhões. Aí você pergunta, quando ele estava com câncer, pergunta a pessoa mais pobre se trocaria de lugar com ele. Quando ele estava lá na cama, na última fase do tratamento. Será que ela trocaria de lugar? A pessoa talvez mais pobre era mais rica nesse momento. Mas às vezes é difícil a gente reconhecer o que a gente tem. Né? É difícil, a gente não percebe, parece que a gente deixa as coisas perder o valor. Você tem uma boa esposa, né? Você tem um bom marido, muitos perderam o marido hoje, muitos perderam a esposa. E você reclama. Tem gente com filho na cama, e o seu tá bom de saúde, você fala, mas que menino atentado. Dê glória a Deus, ele está andando, está gritando, está ali vivo, com saúde, está alimentado. Mas é tão simples que a gente não valoriza. Né? E tudo que acontece é nos planos de Deus. Nesse mesmo parágrafo. O irmão Brana disse, você reclama por comer ovo frito, ovo de galinha. O irmão Brana disse, muitos milionários gostariam de ter saúde para comer pelo menos um ovo frito e não pode. Exatamente. Esse mesmo parágrafo eu gostei muito. Mensagem, reprovação por causa da palavra, o parágrafo 65. O irmão Brana fala aqui, somos predestinados. E todas as coisas trabalham exatamente por aquilo, porque ele não pode mentir. E ele disse que era tão que todas as coisas têm seu tempo, sua estação e seus meios. E Deus está atrás de cada movimento. Esse é o segredo. Deus está atrás de cada movimento. Está ruim? Deus está atrás disso. Está difícil? Deus está atrás disso. Às vezes você está fugindo, mas é Deus te correndo atrás de você. Para de correr, para de fugir. Agradeça e mude. Use o estado atual para melhorar você. Eu tenho certeza que você está passando por uma dificuldade. Deus quer que você se torne mais forte e maior. Está na sua mão o que você vai fazer com isso que você está passando hoje. Se você vai perder, se você vai ganhar. Mas se você ganhar, você vai ser mais forte. Isso pode ter certeza. Deus está atrás de cada dor. Deus está atrás de cada lágrima que só você sozinho chora na madrugada, na noite. Deus está atrás daquela dor lá no peito, aquela angústia que o remédio não cura, nada cura. Deus está atrás disso aí. Para ajudar. Ele vai te ajudar. Porque Ele já deu tudo. Foi Ele quem te criou. Lá no Gênesis 6, Deus criou tudo. Criou você e tudo que você precisava ao longo da caminhada. Às vezes a gente, por displicência, não pega a ferramenta, mas essa ferramenta que você precisa para resolver este problema, ela já está aí. Se você buscar, você vai encontrar. E você vai sair de lá mais forte. Quantos foram abençoados? Amém. Oremos. Meu Deus e meu Pai. Atrás de cada dor, cada lágrima, cada sorriso, cada sonho, nós sabemos que o Senhor está com aquela pessoa, Pai, com aquele irmão, com aquela irmã. Que o Senhor, Pai, que criou todas as coisas, criou a nós também, a nossa vida, e nos deu tudo que precisaríamos ao longo da jornada. Que nós possamos, ó Pai, através da oração, através da separação, ir tirando do alforje cada ferramenta para vencer a luta presente.
porque tudo isto contribui para o nosso crescimento. Após a luta, a gente sai dela mais forte. Mas antes dela, ó Pai, a gente pensa que não vai vencer. Israel ali pensou que não ia vencer o Mar Vermelho, mas venceu. E os discípulos, ó Pai, talvez pensaram que não iam vencer tantas lutas que estavam por vir, mas venceu todas. E nós também, meu Pai, quando a gente olha para trás, ó Pai, se mostrasse para a gente pelo que a gente ia passar, a gente diria: Senhor, me leva, porque eu não vou dar conta de vencer. E nós vencemos até aqui pela graça do Senhor. E nós vamos chegar até o final no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, essa pessoa que perdeu o ânimo, perdeu a alegria, ó Deus, faça um milagre, nós te pedimos. E dá a ela de novo o ânimo da fé perfeita. O ânimo do Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, notícia de vida eterna, meu Pai. Porque é isto que o Senhor tem nos dado, a vida, o seu melhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe.